Que a graça e a paz estejam com todos, os irmãos e as irmãs. Grande satisfação, nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo nos símbolos de fé. Dessa feita, nós queremos trabalhar a quinta pergunta do Catecismo Maior. Trabalhamos a quarta pergunta, que nós vimos o seguinte: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Nós vemos aqui que pela sua majestade, pureza de conteúdo, pela harmonia de todas as suas partes, o propósito do seu conjunto, que é a dar a Deus toda a glória, tudo isso aponta para a veracidade da palavra de Deus, de que ela é a inspirada e a única regra de fé e prática, né? E nós vamos ver aqui agora a pergunta de número 5, que é que a Escritura principalmente ensina. O que a Escritura principalmente nos ensina? E esse texto é um texto breve, mas profundo. Diz assim a resposta para nós. O que é que as Escrituras principalmente ensinam? A resposta é: as Escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus. É a primeira verdade que é nos trazida aqui. Ensina principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então são duas coisas. Primeiro, né, ela ensina o que principalmente o homem deve crer acerca de Deus, né? Em segundo lugar, o dever que Deus requer do homem. Então a Escritura é belíssima para nos ensinar essas coisas, guiados pelo Espírito Santo e ajudado pelo Espírito Santo, porque sem ele nada podemos fazer, né? É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Então vejamos aqui o primeiro versículo, né, texto sagrado de João 20, 31. João 20, 31 diz assim: estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então veja que texto riquíssimo e belíssimo da palavra de Deus. Então a pergunta é: o que é que a Escritura principalmente ensina? Ensina o que o homem deve crer acerca de Deus. Essa é a primeira afirmativa e sentença, né, do estudo do breve do Catecismo Maior. Então o texto que ele nos traz aqui é o texto de João, capítulo 20, verso 31, que diz: estes, porém o que? Os sinais que Cristo realizou. Os sinais, os prodígios, as obras gloriosas, as obras sobrenaturais, né? Os sinais que ele fez da multiplicação dos pães, né? Tendo 3 pães e 2 peixinhos, né? E a questão da ressurreição, né? Jesus ressuscitou muitas pessoas, ressuscitou a Lázaro, a filha de Jairo, né? Jesus curou a sogra de Pedro, que estava com febre, né? Jesus curou os paralíticos, né? Os cegos, os surdos, os endemoniados. Então Jesus manifestou o poder divino nele, manifestou o seu poder divino, né? Realizando todos esses sinais que foram escritos. Agora, esses sinais que foram escritos, eles foram escritos para um propósito, para um objetivo, né? Para que o homem cresce, viesse a crer, para que o homem creia. Creia o quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Esse título, Filho de Deus, os fariseus não caía bem no paladar dos fariseus, porque quando se dizia Filho de Deus, queria se dizer igual a Deus. Então Jesus é igual a Deus, porque Jesus é Deus. Então a Escritura principalmente ensina que o homem deve crer em Jesus Cristo, né? Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para buscar
e salvar o que se havia perdido. Crê em Cristo, né? Porque crendo nele, o homem tem a vida eterna. Quando o homem se entrega a Cristo, de corpo, alma e coração, eles possuem de Cristo a vida eterna. João, lá na epístola última, né, primeira epístola, ele diz que os que têm um filho de Deus têm a vida, e os que não têm um filho de Deus não têm a vida. Então, a tônica da palavra de Deus é aqueles que têm Cristo no seu coração, aqueles que se entregaram para Jesus, têm a vida eterna, têm a vida em seu nome. E como é que a Bíblia mostra que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, através dos sinais que eles fez, através dos sinais que ele realizou, né? Ele realizou muitos sinais. João chega a dizer que se Jesus, né, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro de João, né? Que se fosse registrar todos os sinais, não caberiam os livros, né, de tantos sinais que Cristo fez. Então, estes sinais, porém, foram escritos para que creas que Jesus é o Cristo. O Cristo, essa palavra, esse título Cristo, quer dizer ungido, Messias, enviado. Então, Jesus foi enviado do Pai. Ele foi enviado pelo Pai. Ele veio do céu para a terra para salvar pecadores. Então, e os sinais comprovam que ele é de fato o Filho de Deus, né? Ele chegou a dizer uma certa vez que, quando a casa estava cheia de gente, um episódio, que quatro homens descem pelo telhado, um homem paralítico da sua enfermidade. E ali estava no meio de Jesus, na frente de Jesus, aquele paralítico, e ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. E aí os fariseus murmuraram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Esse homem blasfema. Então veja, Jesus realiza na presença daquelas pessoas um milagre poderoso. Um milagre na alma e um milagre no físico. Aí Jesus disse para aquelas pessoas que estavam todas presentes ali naquele local: o que é mais fácil dizer para este paralítico? Levanta-te e anda, ou os teus pecados estão perdoados? E Jesus disse: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Cristo, ele faz o mais difícil aos olhos humanos, né? Que foi devolver a cura aos olhos humanos, devolver a cura. E quando o homem fica curado, né, que levanta, dá um salto e pega a sua maca, sua cama e vai para a sua casa, este foi o sinal que ele recebeu o perdão de Jesus. Ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu digo a este paralítico: levanta-te e anda. Este é o sinal que eu tenho poder para perdoar pecados. Não só dou a cura física, mas eu dou a cura da alma. Jesus sara a alma. Jesus cura a alma do homem por conta dos seus pecados. Ele limpa, ele perdoa os pecados. Então este é o primeiro ensinamento que a Escritura ensina-nos, que nós devemos crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, aquele que veio ao mundo buscar e salvar o perdido. E uma coisa muito importante, e para que, crendo nele, tenhas a vida eterna. Então a Escritura diz que eu devo crer em Jesus. A Escritura diz que eu devo crer em Jesus, né? Porque ele é o Filho de Deus, ele deu sinal que ele é Filho de Deus, e que eu crendo no nome dele, eu tenho o quê? Eu tenho uma vida eterna. Se você ainda não crê em Jesus dessa maneira que a Escritura fala, que você creia, entregue sua vida para ele vai fazer uma obra poderosa na sua vida, vai perdoar os seus pecados e lhe dar a vida eterna. Mas a segunda coisa é o dever que Deus requer do homem. Qual o dever que Deus requer do homem? Nós encontramos isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 13. Em 2 Timóteo nós veremos aqui, capítulo 1, versos 13, o que Deus requer do homem.
Uma vez que Deus revela que Jesus é o Salvador, o que é que Deus requer do homem? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, você deve ser obediente à palavra de Deus. Você deve manter o padrão das sãs doutrinas que eu tenho pregado. Vocês devem manter as sãs palavras que de mim tens ouvido na fé. Aqueles que têm fé é obediente à palavra de Deus. A verdadeira fé, ela é submissa à palavra de Deus, né? Na fé, na caridade aqui, é no amor que há em Cristo Jesus. Aqueles que mantêm a fé genuína, ama com o amor que Deus lhe concedeu. Ama no amor de Deus. Então, o que Deus requer do homem é que o homem seja obediente à sua palavra. Que seja obediente ao modelo que foram escritos para nós. O Paulo chega a dizer, guarda o bom depósito que é o Evangelho, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então Paulo diz, guarda o bom depósito. Então é o Evangelho. O que Deus requer do homem é que o homem guarde o bom depósito. Deus quer que o homem guarde a sua palavra. Lá no Antigo Testamento tem um texto que diz, em suma, no fim, né, de tudo que se tem ouvido, a suma, a síntese, né, teme a Deus e guarda seus mandamentos. Então esse é o dever que Deus requer do homem, que guarde seus mandamentos. É bem verdade que nós somos imperfeitos, né? Todos nós somos imperfeitos, mas aquele que se entrega para Cristo, se entrega para Jesus de todo o coração, Deus lhe imputa a justiça do seu Filho Jesus, de sorte que ele agora é um santo diante de Deus, como se nunca tivesse pecado, porque sobre ele está repousada a justiça e os méritos da obediência de Cristo. Então, Deus não o considera mais como um pecador, mas considera como santo, filho adotivo, como se nunca tivesse pecado. Então essa é a segunda lição que a Escritura principalmente ensina. A primeira lição que a Bíblia Sagrada ensina é que o homem deve crer acerca de Deus. E o que o homem deve crer acerca de Deus é que Deus enviou Jesus ao mundo, né, para buscar e salvar o perdido. Que Deus enviou Jesus ao mundo e que Jesus é o Filho de Deus, igual a Deus, aquele que veio do Pai, ele é o unigênito do Pai, né? E que aqueles que creem no nome dele têm a vida em seu nome, né? Vida eterna, e você precisa crer. A segunda coisa que a Escritura ensina é o dever que Deus requer do homem, o dever que a Escritura requer do homem, a obediência, né? Guardar seus mandamentos, guardar o modelo das sãs doutrinas, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo. Então, que você guarde a palavra de Deus. E somente pelo Espírito Santo o homem consegue guardar a palavra de Deus. Não de maneira perfeita, porque nós estamos nesse tabernáculo, mas o Espírito Santo é que guia toda a verdade. Nós somos santificados pelo Espírito e o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então, essa é a quinta pergunta que nós estamos aqui falando sobre símbolo de fé. O que as Escrituras principalmente ensinam? Primeiro, ela ensina o que o homem deve crer acerca de Deus. E segundo, o dever que Deus requer do homem. Primeiro, o que o homem deve crer acerca de Deus. Que Deus é o Deus de amor, enviou Jesus ao mundo para salvar pecadores. E Jesus é o Filho dele. Jesus é o Filho dele, né? Os sinais comprovam, as profecias comprovam, todas as profecias se cumpriram em Cristo. Em segundo lugar, o homem deve guardar a palavra de Deus, guardar o padrão das sãs doutrinas, a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Crer de todo o coração e guardar. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o verdadeiro servo de Deus, ele guarda a palavra, procura andar em obediência. Então, que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.